Salve, salve, rapaziada! Tamo de volta, hein? Voltamos aqui agora para continuar esse bate-papo sobre biologia celular. Bom, e dessa vez a gente volta para falar um pouco sobre o famosíssimo Robert Hooke, sobre a descoberta da primeira célula, como tudo isso aconteceu. Tá querendo saber um pouco mais sobre isso? Tá precisando estudar isso para sua provinha? Então vamos nessa, depois da vinheta. Beleza, meus amigos? Então o ano é 1665, quase 50 anos, 60 anos depois da invenção do primeiro microscópio. O camarada conhecido como Robert Hooke descobre a primeira célula. A descoberta da primeira célula, moçada, se deu de forma quase que acidental, né? Ela se deu através da visualização de lâminas da cortiça, né? Cortiça é a casca da árvore que naquele período eles utilizavam para fabricar rolha de vinho. Então, sei lá, em algum momento da vida desse camarada, ele teve a curiosidade de saber do que era composto a rolha do vinho, e quando ele olhou no microscópio, ele viu algo parecido com isso aqui, ó. Ele viu que, na verdade, aquela estrutura que parecia ser sólida, né, compacta, na verdade, ela apresentava várias e vários microespaços, né? E esses microespaços eles ficaram conhecidos como espaços vazios, e em algum momento ele começou a se chamar de célula, né? Célula que vem de cella, né? E a cella é um lugar que, quando não tem ninguém lá dentro, é um espaço vazio, enfim. Daí desse termo cell, né, da época, né, de célula, a gente traduz aí para o português como sendo células, né? Então isso aqui é o quê? Isso aqui são células mortas, a gente já sabe hoje, né? São células mortas que fazem parte da casca da árvore. A casca da árvore é que nem a nossa pele, ó, moçada. A gente tem um monte de célula morta aqui, ó, que serve só para recobrir e proteger o nosso organismo. Lá nas plantas é algo parecido com isso. O que a gente está vendo aqui, na verdade, é só o molde da parede celular do que um dia já foi uma célula viva e acabou morrendo à medida que essa célula migra, né, para as periferias daquele organismo. Bom, a gente vai estudar isso melhor nas aulas de botânica, né? Bom, alguns anos depois, coisa de 200 anos depois, muitos pesquisadores se interessaram por essas células, né, para saber o que eram essas células, como é que elas funcionavam. Perceberam, inclusive, que todo ser vivo que ele analisava apresentavam essas células. Então, em 1838, aqui, quase 200 anos depois, o Matthias Schleiden ele chega à conclusão que todas as plantas são formadas por células, todas as plantas que ele analisou eram formadas por células, e no mesmo período, um ano depois, o Theodor Schwann chega a uma conclusão muito parecida, só que com os animais, né? Então ele diz que todos os animais são formados por células também. E aí nessa época, eu vou te falar uma coisa, só existiam dois reinos de seres vivos. Um reino era o reino vegetal e o outro reino era o reino animal. Então eles chegaram à conclusão que todos os seres vivos da face da Terra eram formados por células. E aí que vem a tal da teoria celular, que foi proposta nesse ano aqui, ó, 1839, que diz que todos ser vivos são formados por células, e isso serve para uma unificação da biologia, porque naquela época você tinha a galera que estudava planta, a galera que estudava animal. Eles pareciam que estudavam coisas muito, muito diferentes, até porque se você compara uma planta com um animal, eles são coisas totalmente diferentes. Mas acaba percebendo em algum momento que tanto os animais quanto as plantas são formados pelas mesmas unidades, que são conhecidas como células. E aí, nesse momento, a biologia começa a se tornar uma coisa só. Botânica e zoologia começam a fazer parte de um grande grupo de estudo que seria lá a biologia, né? Beleza, moçada? Então, seguindo aqui o nosso bate-papo, a gente tem 4 pontos importantes que regem essa teoria celular, que dão força à teoria celular. O primeiro ponto importante é que a célula é a unidade básica morfofisiológica de todos os seres vivos. A gente já comentou sobre isso. A célula é a menor unidade, é a unidade mais simples, tanto na forma quanto no funcionamento de qualquer ser vivo
que a gente encontra na Terra, tá? Outra coisa importante é que toda célula se origina a partir de uma célula pré-existente. Isso já estou aqui em 1885. Ó. Um camarada conhecido como Bischoff, ele percebe que para que surja uma célula nova é necessário que ela se origine a partir de uma célula pré-existente, inclusive por um fenômeno que vai ficar conhecido na época como divisão celular, certo? A gente vai conversar disso aí nas últimas aulas dessa sequência aqui da biologia celular. Bom, uma outra coisa legal é que todas as propriedades de um ser vivo são originadas a partir de suas células. Então, todas as funções que seu organismo consegue desempenhar foram manifestadas, né, foram possibilitadas por uma célula em algum momento, né? Sejam células neuronais, células musculares, células glandulares, enfim. Qualquer função que existe a nível sistêmico é uma função que foi iniciada, originada a nível celular. Quarto ponto da teoria celular é que a célula é a menor unidade da vida. Quer dizer, não existe nada menor do que uma célula que seja considerada um ser vivo. Né? Existe uma situação que a gente conhece como as mitocôndrias, né? Cloroplastos, são estruturas que têm DNA próprio, têm ribossomos, tem até um certo independência metabólica, mas não são considerados seres vivos porque não apresentam a complexidade que uma célula apresentaria. Daí eles são conhecidos simplesmente como organelas celulares, organelas citoplasmáticas. Tá legal, moçada? Bom, seguindo aqui o nosso bate-papo, além de comentar esses 4 pontos da teoria celular, a gente comenta os 4 componentes básicos de uma célula. Quer dizer, são 4 componentes que uma célula obrigatoriamente tem que ter para que ela seja considerada uma célula, tá? Então, eu preciso ter uma membrana lipoproteica. A membrana lipoproteica, ela garante que substâncias que estão em excesso sejam jogadas para fora da célula e substâncias que estão faltando sejam capturadas pela célula. Então, eu sempre garanto que nem tenha excesso de toxina no interior da célula, nem tenha falta de nutriente no interior da célula. Essa capacidade de se manter relativamente em equilíbrio é o que a gente vai chamar de homeostase. E a membrana plasmática ela tem um papel fundamental nessa história, né? Além disso, a gente comenta que é necessário que exista material genético, obrigatoriamente na forma de DNA. É necessário que, para ser considerado uma célula, tenha informações genéticas escritas na molécula de DNA, tá? Em terceiro lugar, você tem a capacidade de obtenção de energia, né, por alguma via metabólica, seja a respiração celular, seja a fermentação, seja a fotossíntese. Então, é necessário que esse sistema seja capaz de adquirir energia do ambiente de alguma forma, seja adquirindo essa energia a partir de moléculas ou adquirindo essa energia a partir da luz solar, tá? Por último, tchutchucos, a gente menciona que é obrigatório a capacidade de síntese de proteínas. E a gente menciona que a síntese de proteínas é fundamental devido à função que elas apresentam em relação à catalisação, a catálise de reações químicas, né, que são as enzimas. Então, as enzimas elas são fundamentais para ocorrer o metabolismo. E é importante a gente mencionar que só há metabolismo se tiver funcionamento enzimático. E só tem funcionamento enzimático se tiver duas coisas. Se tiver aquele equilíbrio que a gente estava comentando, equilíbrio no pH, equilíbrio na disponibilidade de nutrientes, equilíbrio, enfim, das condições internas. E, além desse equilíbrio, é importante que haja material genético. Então, se a gente fosse organizar aqui um esqueminha mental, a gente pensa assim, ó, que a homeostase e o material genético possibilita a formação de enzimas. E as enzimas possibilitam a ocorrência de metabolismo, a ocorrência lá de reações químicas que garantem o funcionamento das células. Valeu, moçada? Além disso, a gente menciona, pessoal, já estava comentando sobre isso, que as mitocôndrias elas não são consideradas seres vivos. Apesar das mitocôndrias terem DNA,
apesar de elas terem membrana lipoproteica, apesar de elas terem capacidade de sintetizar proteínas, inclusive. Mas elas não são consideradas seres vivos porque elas não apresentam autonomia metabólica. Em outras palavras, se eu tirar uma mitocôndria de dentro da célula e colocar ela para viver sozinha fora da célula, ela não consegue, porque ela já não tem mais aquela independência metabólica, já não tem uma autonomia metabólica, quer dizer, o seu funcionamento depende da célula em que ela está inserida, portanto, ela hoje não é mais considerada um ser vivo, e sim um componente integrante de uma célula viva. Legal? Eu digo hoje porque no passado provavelmente elas já foram bactérias, tá? Teoria que a gente vai conversar melhor no futuro. Bom, rapaziada, sabendo de tudo isso em relação às células e como elas se organizam e tudo mais, acho que vale a pena a gente mencionar aqui um momento muito importante para a história da ciência, que foi a descoberta dos vírus e como isso interferiu na teoria celular, né? A descoberta dos vírus, moçada, foi feita lá por volta de 1930 e alguma coisa, onde se imaginava a existência de algum micro-organismo menor do que uma bactéria que também fossem capazes de causar doenças. Só por volta de 1950, 1960 que eu consegui ver o primeiro vírus de uma vez por todas e consegui identificar quais eram as suas estruturas que formavam lá o seu sistema microbiológico. Então, em relação aos vírus, a gente menciona algumas características que a gente já conhece atualmente. Uma delas é que os vírus são acelulares. Os vírus não apresentam membrana plasmática, não apresentam citoplasma, não apresentam ribossomos, não apresentam metabolismo próprio. Então ele não apresenta nenhuma daquelas 4 estruturas que a gente conversou há pouco tempo atrás. Talvez a única dessas 4 estruturas que ele apresenta é o material genético, e só, né? Mas o resto, né? Os outros tantos componentes fundamentais estão ausentes nos vírus. Tá? Então, eles não apresentam metabolismo próprio, são obrigatoriamente parasitas intracelulares. Isso significa dizer que para o vírus ter habilidade replicativa, é imprescindível que ele invada uma célula e no interior dessa célula ele use a maquinaria, ele use o sistema lá de metabólico da célula hospedeira para garantir a sua própria replicação. É uma estratégia parasitária, né? Uma estratégia reprodutiva baseada em parasitismo, tá? Então eu vou comentar que a única situação em que um vírus se comporta como um ser vivo é no momento em que ele invade uma célula, e só vai ser considerado um ser vivo, se for o caso de ser considerado um ser vivo, só será considerado quando ele estiver no interior de uma célula viva também, tá? Então tem uma discussão gigante sobre vírus, se é ser vivo, se não é. O que a gente tem hoje de mais moderno sobre essa discussão é que o vírus pode ser considerado um ser vivo caso ele esteja localizado dentro de uma célula e com isso adquira habilidade reprodutiva. Valeu, moçada? Se liga aí para essas provas de vestibulares mais modernos, hein? Que já vão trazer uma discussão mais moderna sobre essa tal da classificação dos vírus. Falou, moçada? Vamos ficando por aqui. Grande abraço, até a próxima.